Venâncio é acusado de terrorismo por expor a verdade sobre fraudes eleitorais. Parece familiar? Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi também foram rotulados como perigosos pelo poder. Prepare-se para uma história que vai fazer seu sangue ferver. Sabe, aquele momento em que você sente o coração acelerar, o sangue a ferver e uma vontade louca de gritar contra o que está errado? Esse é o fogo que queimava em Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Malcolm X. E agora, é o mesmo fogo que consome Venâncio em Moçambique. Os nomes que mencionamos não eram super-heróis da Marvel ou da DC. Eram humanos, como você e eu, mas com uma coragem tão feroz que abalou impérios. Eles enfrentaram prisões, balas e difamações, e mesmo assim transformaram o mundo. Venâncio? Ele está no mesmo caminho, desafiando um regime que tenta apagá-lo como se fosse uma vela num furacão. Spoiler: velas assim não se apagam, elas incendeiam tudo. Vamos mergulhar no que faz esses líderes serem lendas, e como Venâncio, acusado de terrorismo pela PGR moçambicana, está seguindo o mesmo padrão épico e perigoso. O que faz um líder virar lenda? Um padrão que se repete, de Nelson Mandela a Venâncio. Esses gigantes da história não eram apenas sonhadores. Eram como faróis em uma tempestade, iluminando o caminho para a justiça, mesmo quando as ondas da opressão tentavam afogá-los. Vamos destrinchar os padrões que os unem. E como Venâncio se encaixa como uma luva neles, Mandela sonhou com uma África do Sul sem correntes do apartheid. King viu uma América, onde a cor da pele não fosse uma sentença. Gandhi imaginou uma Índia livre, como um pássaro solto da gaiola. Malcolm X lutou por dignidade, primeiro como uma fortaleza para os negros, depois como um rio que abraça todos. Venâncio? Ele enxerga um Moçambique onde a verdade eleitoral não seja sufocada por fraudes e armas. Ele clama por um país onde o povo cante o hino com orgulho, não com medo, como ele mesmo disse. É a primeira vez desde a independência que o povo sente orgulho de ser moçambicano. Essa visão não é só política, é uma chama moral que não apaga, mesmo quando o regime tenta apagá-la com acusações de terrorismo. Falar é fácil, fazer é outra história. Mandela organizou o Congresso Nacional Africano. King liderou marchas que pararam os Estados Unidos da América. Gandhi mobilizou a Índia com a força da alma, e Malcolm X inspirou multidões com sua retórica afiada. Venâncio não fica atrás. Ele convocou manifestações que paralisaram Moçambique após as eleições de outubro de 2024, desafiando os resultados que deram vitória a Frelimo. Como um maestro de uma orquestra rebelde, ele usou lives no Facebook com até 160 mil visualizações para mobilizar jovens e trabalhadores, transformando desespero em ação. Suas estratégias, como greves e protestos, são pragmáticas, adaptadas à intransigência de um regime que, segundo ele, se mantém com armas, assassinatos e sequestros. Um grande líder não só fala, ele faz o mundo parar para ouvir. Eu tenho um sonho. De King era um trovão de esperança. Mandela transformava tribunais em palcos de resistência. Gandhi falava com a suavidade de um rio que erode montanhas. Venâncio segue a trilha. Suas lives e discursos, como o que marcou o enterro de seu advogado Elvino Dias, assassinado em 2024, incendeiam corações e mobilizam multidões. Ele não só denuncia fraudes eleitorais, ele as expõe como um detetive que arranca a máscara do vilão, dizendo: tiramos a máscara da fraude e levamos até a extrema resistência. Mandela passou 27 anos na prisão, mas saiu como um titã. King, Gandhi e Malcolm X enfrentaram balas e caíram, mas suas ideias voaram como sementes ao vento. Venâncio já sentiu o peso da opressão. Acusado de 5 crimes, incluindo incitamento ao terrorismo pela PGR, ele enfrenta interrogatórios, vigilância e um forte aparato policial. Mesmo com a morte de aliados como Elvino Dias e Paulo Guambi, ele permanece firme dizendo:
Estou pronto para qualquer eventualidade. Como Mandela na Ilha Robben, a perseguição só amplifica sua voz, transformando-o em um símbolo de resistência para uma juventude faminta por mudança. Mandela trocou a luta armada pela reconciliação. Malcolm X expandiu sua visão após Meca. Venâncio também cresce. De pastor evangélico a deputado da Renamo, ele agora lidera um movimento independente, desafiando até seus antigos aliados ao rejeitar acordos que legitimem fraudes. Sua proposta de reformar o Conselho de Estado para maior transparência mostra uma mente que não se prende a dogmas, mas evolui com a causa. Mandela abriu mão de 27 anos de liberdade. King, Gandhi e Malcolm X deram a vida. Venâncio sabe o risco. Após tentativas de assassinato na África do Sul e a morte de seus aliados, ele declarou: "Se me matarem, intensifiquem a luta." Como um guerreiro que entra na batalha sabendo que pode não voltar, ele carrega o peso de um possível martírio, mas segue com consciência tranquila. Esses líderes não mudaram só seus países, inspiraram o mundo. Mandela é um ícone global de reconciliação, King de direitos civis, Gandhi de não violência e Malcolm X de dignidade. Venâncio já é chamado de tsunami social, com sua luta ecoando além de Moçambique, atraindo apoio internacional e até comparações com o rapper Azagaia, que deu voz aos excluídos. Se continuar, seu legado pode inspirar uma nova geração de ativistas na África Austral. Como os opressores tentam apagar essas chamas? Regimes opressores são como predadores rondando a presa. E as táticas contra Venâncio espelham as usadas contra Mandela e Cia. Prisão como correntes. Mandela ficou 27 anos preso. Venâncio enfrenta interrogatórios e medidas como o termo de identidade e residência, com ameaças de prisão iminente. Violência como facadas na escuridão. King, Gandhi e Malcolm X foram assassinados. Venâncio perdeu aliados como Elvino Dias e Paulo Guambi, mortos a tiros em 2024, e relata 436 casos de violência. Ele mesmo alega tentativas de assassinato. Difamação como veneno. Mandela foi chamado de terrorista, King de comunista. Venâncio é acusado de incitar o caos e terrorismo, com a PGR usando suas lives como prova. O objetivo? Pintá-lo como um vândalo para deslegitimar sua luta. Censura como muros. Mandela teve cartas bloqueadas. Venâncio enfrenta interrupções em suas comunicações. Um silêncio imposto para limitar sua influência. Repressão legal como algemas. O ANC foi banido. Venâncio é acusado de 5 crimes e sua tentativa de legalizar um novo partido é bloqueada. Venâncio pode se tornar um símbolo como Mandela? Sim. Venâncio tem tudo para se tornar um símbolo inabalável de resistência. Mas o caminho é traiçoeiro. Como Mandela, King, Gandhi e Malcolm X, ele exibe uma visão clara: ação incansável, oratória poderosa, resiliência, evolução e disposição para o sacrifício. Sua luta contra a fraude eleitoral e a opressão da Frelimo ecoa o mesmo espírito que desafiou o apartheid ou a segregação. A violência contra seus apoiadores, 400 mortos em protestos, e as acusações da PGR mostram que o regime o vê como uma ameaça real, como fizeram com Mandela. Se ele mantiver a mobilização, sua influência pode crescer, especialmente entre jovens que o veem como um messias contra a exclusão. Mas há riscos. O martírio, como aconteceu com King, Gandhi e Malcolm X, é uma possibilidade real, dado o histórico de assassinatos, como o de Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo. Se preso ou morto, Mondlane pode se tornar um mártir, galvanizando ainda mais a resistência como ele mesmo pediu. Intensifiquem a luta. Alternativamente, se sobreviver e negociar como Mandela, sua evolução e habilidade de unir podem levar a uma mudança estrutural. O contexto moçambicano, com sua democracia negocial em crise, favorece um líder como ele, mas a repressão brutal pode limitar seu impacto se não houver apoio internacional robusto. Por que isso importa para você? Essas histórias não são apenas sobre heróis do passado ou um homem em Moçambique, são sobre o fogo que vive em cada um de nós. Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X e agora
Venâncio mostram que uma pessoa com coragem pode ser como uma pedra jogada no lago, criando ondas que mudam tudo. O mundo ainda sangra com injustiças, fraudes, opressão, silenciamento. Venâncio enfrentando tanques e balas como seus antecessores. E você? Qual é a sua luta? O que te faz levantar? Comente, curta e compartilhe este vídeo.